E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver um problema no qual nós precisamos determinar quantos apertos de mão ocorrerão entre 11 pessoas. Mas antes de irmos para a resolução, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, já se inscreva para ficar por dentro das novidades que são postadas aqui no canal diariamente. Então vamos para a resolução. No enunciado do problema nós temos: há 11 pessoas em uma sala. Se cada uma cumprimentou todas as outras pessoas apenas uma vez com um aperto de mão, determine quantos apertos de mão ocorreram. Então, sabendo disso, nós vamos resolver este problema utilizando 3 estratégias diferentes. Na primeira, nós vamos contar os apertos de mão a partir de cada uma das pessoas. Então vamos resolver utilizando essa primeira estratégia. Então nós vamos contar todos os apertos de mão que ocorreram sem repetir nenhum deles. Então nós vamos começar aqui pela primeira pessoa. E nós sabemos que essa pessoa realizou 10 apertos de mão. Então nós vamos deixar aqui indicado que essa pessoa realizou 10 apertos de mão. E como essa pessoa já apertou a mão de todas as outras, nós vamos deixar ela aqui de lado. Agora nós vamos considerar a segunda pessoa. E essa pessoa realizou mais 9 apertos de mão. E nós vamos deixar aqui indicado os 9 apertos de mão que ela realizou. Nós sabemos que ela já foi cumprimentada pela primeira pessoa anteriormente e, portanto, ela também vai vir aqui para o lado. E agora, tendo em conta a terceira pessoa, nós sabemos que ela realizou mais 8 apertos de mão. E nós vamos deixar indicado aqui. E essa pessoa também vem para esse canto. Agora vamos levar em consideração a quarta pessoa, que realizou mais 7 apertos de mão. Nós vamos deixar indicado aqui e a pessoa vem para este canto também. E agora a quinta pessoa realizou mais 6 apertos de mão, que nós vamos deixar indicado aqui e essa pessoa também vem para este canto. Agora a sexta pessoa realizou mais 5 apertos de mão. Nós vamos deixar indicado esses 5 apertos de mão aqui e essa pessoa também já vem para o canto, uma vez que ela já cumprimentou todas as pessoas, assim como todos esses que estão à sua esquerda. E nesse ponto a sétima pessoa vai realizar mais 4 apertos de mão. Nós vamos deixar indicado aqui e essa pessoa vem para este canto. Continuando, a oitava pessoa vai realizar mais 3 apertos de mão. E nós vamos indicar aqui esses 3 apertos de mão e essa pessoa também vem para este canto. Considerando agora a nona pessoa, ela vai realizar mais 2 apertos de mão. E nós vamos deixar esses 2 apertos indicados aqui e essa pessoa também vem para este canto. Agora a décima pessoa vai realizar apenas mais um aperto de mão, com a pessoa que sobrou. Então nós vamos deixar isso indicado aqui e essa pessoa também vem para este canto, junto com a outra pessoa que agora não tem mais ninguém para apertar a mão. Portanto, agora nós temos 0 apertos de mão. E agora, para determinar quantos apertos de mão ocorreram, basta nós somarmos todas essas quantidades, ou seja, 10 mais 9 mais 8 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. E ao resolver esta soma, nós vamos obter 55. Mas o que esse 55 representa? Ele representa todos os apertos de mão que ocorreram. E assim, nós já conseguimos responder a pergunta do enunciado, afirmando que ocorreram 55 apertos de mão. Mas por que essa estratégia foi válida? Bom, vamos analisar o que nós fizemos. No caso da primeira pessoa, ela tinha disponíveis 10 pessoas para cumprimentar. Por isso que ela realizou 10 apertos de mão. E agora que a primeira pessoa já cumprimentou todos, nós fomos para a segunda pessoa, que como já tinha cumprimentado a primeira pessoa anteriormente, não vai cumprimentá-la novamente. Então, para a segunda pessoa, restaram 9 apertos de mão. E assim nós seguimos com esse raciocínio sucessivamente, que no caso da penúltima pessoa, só faltava apenas um aperto de mão com a última pessoa. E por fim, nós somamos todas essas quantidades e chegamos à resposta, na qual nós sabemos que ocorreram 55 apertos de mão. E essa foi a primeira estratégia que nós utilizamos para resolver este problema. Agora nós vamos utilizar uma segunda estratégia. Bom, nessa estratégia nós vamos considerar as 11 pessoas e vamos considerar a quantidade de apertos de mão possíveis entre todas elas, sem nos preocupar inicialmente se ela já apertou ou não a mão de uma outra pessoa. Mas como assim? Vamos analisar. Por exemplo, no caso da primeira pessoa, se ela cumprimentar todas as outras, ela terá realizado 10 apertos de mão. No caso da segunda pessoa, se ela novamente cumprimentar todas as outras pessoas, sem excluir ninguém, ela terá realizado mais 10 apertos de mão. E no caso da terceira pessoa, se ela também fizer a mesma coisa, ou seja, cumprimentar todos novamente, inclusive as duas pessoas que já a cumprimentaram, nós teremos mais 10 apertos de mão. E assim esse raciocínio vai seguir sucessivamente. E nós teremos no final das contas que cada pessoa realizou 10 apertos de mão, ou seja, nós temos 11 multiplicado por 10. Que representam 11 pessoas, de forma que cada uma realizou 10 apertos de mão. E 11 multiplicado por 10 é igual a 110. Mas qual é o problema neste ponto? Aqui nós podemos observar que nós contamos 2 vezes cada aperto de mão. E vamos usar um exemplo. No caso da primeira pessoa, ela foi e cumprimentou todas as outras 10, inclusive a última. E no caso da última pessoa, ela também foi e cumprimentou todas as outras pessoas, inclusive a primeira. E como vocês podem observar, este aperto de mão entre a primeira e a última pessoa se repetiu, ou seja, nós contamos 2 vezes. E assim nós podemos observar que cada aperto de mão foi contado 2 vezes. E dessa forma nós vamos considerar este 110 e nós temos que dividi-lo por 2, uma vez que contamos cada aperto de mão 2 vezes. E ao dividir 110 por 2, nós vamos obter 55 apertos de mão, assim como nós obtivemos
obtivemos utilizando a estratégia anterior. E agora nós vamos utilizar uma terceira estratégia. E com essa estratégia nós vamos utilizar o conceito de combinação simples. Mas por que nós podemos analisar este problema utilizando uma combinação simples? Bom, nós sabemos que a fórmula da combinação simples é dada por uma combinação de n elementos tomados P a P será igual a n fatorial dividido por p fatorial multiplicado pela diferença entre n e p fatorial. E como esta fórmula se relaciona com o nosso problema? Bom, no caso do nosso problema, n é igual a 11. Mas por que n é igual a 11? Porque nós temos um conjunto de 11 pessoas. E como nós iremos analisar quantos apertos de mão ocorreram entre essas pessoas, de forma que cada uma delas cumprimentou as outras pessoas apenas uma vez, nós podemos reformular esta pergunta da seguinte maneira: quantos grupos de 2 pessoas nós conseguimos formar a partir de 11 pessoas? Isso significa que P é igual a 2. Mas por que eu posso pensar neste problema reformulado como uma pergunta na qual nós precisamos formar grupos de 2 pessoas, ou seja, duplas, para resolvê-lo? Nós podemos pensar assim porque cada aperto de mão envolve 2 pessoas, independente da ordem em que nós escolhemos essas 2 pessoas, uma vez que um aperto de mão entre a primeira e a última pessoa é a mesma coisa do que um aperto de mão entre a última e a primeira pessoa. Ou seja, a ordem na qual as pessoas são escolhidas não faz diferença. O que faz diferença são os elementos que estão em cada uma das duplas. Isso significa que um aperto de mão entre a primeira e a última pessoa é a mesma coisa que um aperto de mão entre a última e a primeira pessoa. Portanto, nós podemos pensar nesse problema como uma combinação simples, uma vez que nós teremos uma combinação de 11 pessoas tomadas 2 a 2, uma vez que cada aperto de mão envolve 2 pessoas. E assim, n é igual a 11 e p é igual a 2. E nós vamos substituir esses valores aqui na fórmula. Então nós temos uma combinação de 11 pessoas tomadas 2 a 2, que será igual a 11 fatorial dividido por 2 fatorial, e isso multiplicado por 11 menos 2 fatorial. E nesse ponto nós conseguimos reescrever este 11 fatorial do numerador como 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. E isso de forma intencional, porque no denominador nós tínhamos 11 menos 2 fatorial, e 11 menos 2 fatorial é igual a 9 fatorial. E dessa forma nós conseguimos simplificar 9 fatorial do numerador com 9 fatorial do denominador. Além disso, 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. E agora nós temos 11 vezes 10 dividido por 2. E aqui nós podemos simplificar o 10 com o 2. E 10 dividido por 2 é igual a 5. E por fim nós temos 11 vezes 5. E 11 vezes 5 é igual a 55. Isso significa que ocorreram 55 apertos de mão. E dessa forma nós utilizamos uma terceira estratégia para resolver este mesmo problema. E quanto a você? Como você resolveu este problema? Você ficou com alguma dúvida em alguma dessas resoluções que eu apresentei? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim, podemos compartilhar diferentes estratégias e ideias a respeito da resolução de um mesmo problema. E não se esqueça também de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades que são postadas diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.